Quero cumprimentar todos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero, neste domingo do Dia das Mães, estar trazendo aqui uma palavra de Deus ao vosso coração. Eu quero parabenizar neste momento todas as mães nesse dia tão especial, a qual nós estamos nos encontrando, Cada mãe, ela tem o seu papel especial na vida dos filhos. E eu quero, nesta manhã, trazer uma palavra da parte de Deus, a todas as mães que estão nesse dia sendo parabenizados pelos seus filhos. Eu quero deixar um texto bíblico, eu quero falar de uma mãe, uma pessoa bem conhecida nas Sagradas Escrituras. Está escrito aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Evangelho ao qual escreveu Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome dessa virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com a sua palavra e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achartes graça diante do Senhor. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor teu Deus te dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Nós vemos aqui que teve aqui a anunciação. Maria morava em Nazaré, como José também, na cidade de Nazaré. E Maria estava desposada de José, ou seja, estava noiva de José. Naquele tempo, quando uma moça estava noiva de um homem, era como se fosse uma esposa. E estavam comprometidos e o dia do casamento já estava marcado. Mas diz a Bíblia que o anjo do Senhor apareceu a Maria. E aparecendo ali a Maria, ele traz essa anunciação. Ele diz que Maria foi achado nela graça diante dos olhos de Deus. Ela foi bem-aventurada, ela foi agraciada para que nela fosse gerada o Filho de Deus, o Salvador do mundo, Cristo. E apesar de nós conhecermos, muitos de nós conhecermos essa história, eu quero considerar algo muito importante na vida de Maria, para passar a todos nós essas características que encontramos em Maria. A primeira que eu vejo em Maria é a obediência. A segunda coisa que eu vejo em Maria é a fé. E a terceira coisa que eu vejo em Maria, ela transmitir esta fé aos seus filhos. Nós vemos que Maria, ao receber esta notícia do anjo do Senhor, ela creu, ela acreditou. E ela faz uma pergunta simples, podemos assim dizer, mas na mente dela havia essa pergunta: mas como se dará isso? Ela
no versículo 34, ao receber a mensagem do anjo Gabriel, ela diz assim: mas como se fará isto, sendo que eu não conheço homem algum? Ou seja, Maria estava dizendo ao anjo Gabriel: como poderei eu engravidar se eu ainda sou virgem, se eu não conheço homem algum? Então, ela não desfez da palavra de Deus, ela não descreu naquilo que o anjo estava falando para ela. Ela creu, mas havia uma preocupação dela da seguinte maneira: no tempo que Maria viveu e dentro da cultura judaica, segundo o historiador Flávio Joséfo, um deles, existe outros também, dizia que se uma mulher que estava desposada se encontrasse grávida, ou se antes de se casasse legalmente com seu noivo viesse cair em pecado de fornicação, os dois deveriam ser apedrejados. Mas Maria, na mente dela, ela entendeu que Deus estava tendo um projeto com ela, mas veio a pergunta: mas como isso vai acontecer? Porque também Israel, eles tinham em sua mente a vinda do Messias. Eles criam nessa profecia. E ali então o anjo do Senhor disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que te fará de nascer será chamado Filho de Deus. A exemplo do esposo da prima de Maria, nós vemos Zacarias, que era casado com Isabel, e eles eram da tribo de Levi, e diz a palavra de Deus que ele foi sorteado para ministrar no templo. E quando vemos no capítulo 1 que quando Zacarias entrou no templo para ali ministrar, o anjo do Senhor apareceu, o mesmo anjo que apareceu a Maria, apareceu a Zacarias. E quando o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, ele diz assim a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Eu fico imaginando por quantos anos Zacarias e Isabel oraram a Deus, buscaram em Deus que Deus viesse abrir a madre de Isabel, porquanto ela era estéril, para que pudesse gerar um filho. Mas os anos se passaram e eles então se tornaram pessoas de idade avançada. Quando nós nos encontramos, podemos dizer assim, dentro da nossa visão, desqualificados, sem condição de receber algo da parte de Deus, muitas vezes nós nos adequamos àquela situação e aceitamos aquela situação. Mas nós vemos então que quando Zacarias recebe do anjo dizendo o seguinte: não temas, está no capítulo 1 de Lucas, versículo 13, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamará o seu nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Nós vemos que o anjo, ele, além de dizer que Deus tinha ouvido a oração de Zacarias, Deus estaria lhe dando um filho, que terminaria neste filho, João, o ofício de profeta do Antigo Testamento, e que ele seria um instrumento na mão de Deus, que ele no seu nascimento traria alegria para muitos, e
ele seria o instrumento para converter os corações do povo de Deus para com Deus. Disse Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. Respondeu o anjo e disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegrias novas. Eis que ficará mudo, não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Nós vemos que Zacarias, esposo de Isabel, que era prima de Maria, recebe ali a visita de um anjo. Eu fico imaginando assim, o que se passa no coração de uma pessoa quando recebe a visita de um ser celestial. E nós vemos duas pessoas recebendo o mensageiro de Deus, Gabriel, e atitudes que são diferentes de um para com o outro. Interessante que Zacarias estava dentro do templo, estava dentro da casa do Senhor. Ele foi sorteado para ministrar na casa do Senhor. A sorte caiu sobre ele para oferecer o incenso. O incensário ficava antes da cortina do lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, a tampa do propiciatório. E ele, como da parte da tribo de Levi, caiu a sorte sobre ele para que naquele dia ele pudesse levar então ali o azeite que seria jogado em cima do incensário, com brasas vivas acesas, e aquela fumaça subiria até a presença de Deus, que ela representa as orações do povo de Israel. E também, é claro, ali é uma representação clara a ver com Cristo Jesus, que iria se apresentar diante do Senhor Deus Pai. Mas a questão é que dentro da casa do Senhor, recebendo a visita do anjo do Senhor, dizendo que ali estava trazendo uma notícia referente ao que ele tinha orado, aquilo que ele tinha buscado, ele não creu, ele não acreditou. E o anjo do Senhor falou para ele: então tu ficarás mudo até o dia em que estas promessas se cumpram. Já Maria, diz a palavra do Senhor, que ela estava ali, não sabemos aonde exatamente, na cidade de Nazaré, mas o anjo Gabriel aparece a ela. Ela não descrê, ela não tem a incredulidade no coração. Ela recebe aquela palavra, mas a pergunta era: como é que se dará isto? Mas ela não coloca, vamos dizer, como Zacarias, porque Zacarias assim: olha, isso é impossível de acontecer, porque eu já sou velho, a minha esposa é avançada de idade, não tem como ela gerar um filho, não temos como nós termos um filho. Foi isso que Zacarias falou para o anjo do Senhor. Mas nós vemos que Maria, primeira coisa, ela creu. Ela demonstra a nós, nos ensina uma atitude de fé. Ela creu naquilo que Deus estava falando através do anjo do Senhor. E quando ela pergunta como se dará isto, Gabriel fala: eis que a sombra do Onipotente, a sombra de Deus, do Espírito Santo, descerá sobre ti e te cobrirá, e tu conceberás. E diz ainda: e eis que o que será gerado em ti é santo, e quando ele nascer, será chamado Filho de Deus. Agora, eis que a Maria, a resposta que ela dá é a seguinte: eis aqui a tua serva, Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então nós vemos que a atitude de Maria foi diferente de Zacarias. Ela creu, e ela então
se coloca à disposição de Deus, para que nela se cumpra a palavra de Deus. Então nós vemos aqui uma característica de Maria, fé. A segunda característica que nós vemos aqui em Maria é a obediência. A obediência em se dispor para com Deus, para que Deus possa cumprir nela o seu propósito. Porque lá no Velho Testamento, lá no livro de Gênesis, nós vemos uma promessa acerca da salvação da humanidade. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde Deus diz: e entre ti, mulher, e tu, ó serpente, haverá uma guerra. Eis que a semente da mulher pisará e esmagará a semente da serpente, pisará em sua cabeça. E nós vemos que é uma referência clara para Cristo Jesus, aonde ele estaria pisando sobre a cabeça de Satanás, ou seja, tirando de Satanás o poder e a autoridade que ele conquistou neste mundo por causa da desobediência de Adão e Eva. Mas voltando a Maria, hoje é o Dia das Mães e inspirei-me nesta mulher para estar trazendo esta palavra a todas as mães. A importância, o valor que uma mãe tem na vida dos filhos. Maria, ela tem essa característica de crer, acreditar, obedecer e ensinar. Nós vemos que temos duas cartas a qual fazem menção aos irmãos de Jesus Cristo, aos meios irmãos de Jesus. Porque a palavra diz que quando o anjo do Senhor também apareceu a José, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, em sonho fala para José: José, não temas em receber Maria por esposa, porque o que nela está sendo gerada é fruto do Espírito de Deus. Então José recebe ela com esposa, mas ela não a conhece até que ela dê à luz a Cristo Jesus. Mas nós vemos no texto sagrado que a Bíblia nos fala sobre os irmãos de Jesus e irmãs de Jesus. E quando fala dos irmãos de Jesus, que são meios irmãos, que são filhos de José com Maria, nós respeitamos a linha de crença que os católicos têm, mas nós não cremos dessa maneira, nós não cremos na virgindade eterna de Maria. Nós cremos que ela concebeu Jesus, mas ela fez o papel de esposa e de mãe, como todas as mulheres. E ela então concebeu e teve mais filhos, e ensinou esses filhos a obedecer a Deus e crer em Deus. Tanto que quando Maria, no seu cântico, ela vai nos falar aqui no versículo capítulo 1 ainda de Lucas, e versículo 46, ela diz assim, disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Nesse cântico de Maria, ela está dizendo: eu também preciso de salvação. Eu também preciso de Salvador. Mesmo que ela estava gerando o Messias, o Cristo, o Salvador ungido de Deus, mas ela estava dizendo que ela também precisaria de salvação. E ela continuou dizendo: porque atentou na fraqueza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Maria, como mãe, eu fico imaginando ela vendo aquela criança ao nascer, crescer, sabendo que era o Filho de Deus, que era o Messias. E como mãe, o sofrimento de ver o seu filho sendo crucificado ali na cruz do Calvário, porque a Bíblia vai dizer que ela estava ao pé da cruz
quando Jesus Cristo estava crucificado, só que isso foi profetizado para Maria, quando ela foi apresentar Jesus Cristo no templo com o seu esposo José e levar ali a oferta para apresentar o seu filho. Nós vemos que Simeão pegou aquela criança e no capítulo 2, versículo 35, ele agora vai falar uma palavra para Maria. Ele vai dizer: e uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Nós vemos que Maria chorou. É tanto que no Evangelho de João, Jesus diz assim para Maria: mulher, eis aí teu lado João, eis aí o teu filho. Homem, eis aí a tua mãe. Ou seja, Jesus Cristo estava dizendo: João, você cuidará de Maria como mãe, e Maria receba João como filho. Ou seja, Jesus Cristo estava ali trazendo, mesmo na cruz, uma palavra de consolo à sua mãe. Nós vemos então a importância, o papel da mãe na vida dos filhos. E aí vemos que, por ela ensinar os filhos dela a temer a Deus, nós vemos no Evangelho a carta, de Judas e a carta de Tiago, que eram dois meios irmãos de Jesus Cristo. Tiago, diz a Bíblia Sagrada, que se tornou uma das colunas da igreja, no início da igreja, no princípio da igreja. Então nós vemos a importância dessa mulher como mãe na vida de seus filhos e como marcou. Eu quero dizer a todas as mães que aqui estão a importância que você tem na vida dos seus filhos. E como cristãs, vocês têm como trabalhar na vida deles, ensinando as Sagradas Escrituras, influenciando-os para que eles venham ser um instrumento de Deus aqui na terra. Eu sei que nós pais, e principalmente a mãe, se preocupa muito com o futuro dos filhos, mas eu tenho observado que algumas mães têm se preocupado muito com o futuro material dos filhos aqui na terra e têm deixado a desejar na questão espiritual. O filho pode conquistar, vamos dizer assim, os mais altos diplomas, chegar aos mais altos status, mas sem Deus nada isso importa. A maior conquista que um filho pode ter é saber, entender o que é obedecer a Deus e andar nos caminhos do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Está longe, está, para alguns já sabem, outros não, no estado do Amazonas, em Manaus. Mas eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe e meu pai, mas da minha mãe que muitas vezes reuniu eu e meus irmãos para fazer o culto doméstico. Eu lembro-me, minha mãe ensinando-me em casa, me alfabetizando em casa antes de ir para a escola, ensinando o abecedário, ensinando a fazer as contas de mais, menos, multiplicar. E eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Eu louvo a Deus porque ela foi um instrumento de Deus na minha vida e me ensinou o que é fé, o que é crer em Deus. E eu agradeço pela vida dela, eu agradeço pela vida de todas as mães. E eu quero dizer para você, eu gosto muito da história de uma mulher chamada Susana Wesley. Teve 20 filhos, alguns deles morreram por causa de enfermidades, mas 2 dos filhos delas marcaram a história da humanidade e da igreja. Um deles foi Carlos Wesley, que escreveu para mais de 400 hinos
e muitas delas são cantadas até os dias de hoje, em todo o mundo. E outro filho é John Wesley. Foi um homem que foi uma chama viva. Ele é a pessoa que Deus usou para trazer o avivamento no século 17 para 18 na Inglaterra e que acabou impactando o mundo inteiro mediante as pregações que Deus usava como instrumento para transmitir às outras pessoas. E eu louvo a Deus, porque Susan Wesley, ela ensinou isso aos seus filhos. E por ensinar isso aos seus filhos, eles foram um instrumento de Deus nessa terra para abençoar outras famílias. Eu quero deixar todas as mães para encerrar nesta manhã um poema. O meu irmão Fredson, a Ana Cristina e o Janderson, que estão ali em Manaus, eu sei que eles estarão vendo esse vídeo que eu estou transmitindo agora, porquanto eu os coloquei no nosso grupo e fazem parte também do grupo de amigos da minha esposa. Mas eu quero oferecer, podemos dizer, esse poema a todas as mães, em especial para minha mãe. Diz assim: mãe, amor sincero sem exagero. Maior que teu amor, só o amor de Deus. És uma árvore fecunda que germina um novo ser. Teus filhos, mais que frutos, são parte de você. És capaz de doar a própria vida para salvá-los. E muitos não te valorizam. Quando crescem, de ti esquecem. São poucos os que te reconhecem. Mas Deus nunca lhe esquecerá. E abençoará tudo o que fizertes aos seus filhos. Peço ao Deus Criador que te abençoe. Um filho precisa ver o risco que é ser uma mãe. Tudo é cirurgia, mas ela aceita com alegria o filho que vai nascer. Obrigado é muito pouco. Presentes não são tudo, mas o reconhecimento, isso sim, é o maior presente. Meus sinceros agradecimentos pelos momentos que pude ter ao seu lado, e que este dia, o Dia das Mães, embora é bom lembrar, mas sabemos que todos os dias é Dias das Mães. E eu quero parabenizar a todas as mães, a minha mamãe, que está ali em Manaus, Maria de Fátima. Também não posso esquecer da minha segunda mãe, que tem feito parte da minha vida já por mais de 24 anos, que é a minha sogra, a irmã Raimunda. Que Deus abençoe ela também, porque ela muitas vezes, para dizer a verdade até hoje, né? Ela tem cuidado de mim, me tratado como filho, e eu agradeço pela vida dela e agradeço também pela vida da minha mãe, pelo privilégio que eu tive de ter uma mãe que muito me ensinou e que, por causa dela, das suas orações, dos seus ensinos, eu criei e aceitei o chamado de Deus para a minha vida. E eu me alegro porquanto eu entendo que o maior privilégio que um homem na terra pode ser ou pode ter, seja em qual área ele possa estar trabalhando, mas se ele fizer isso para a glória de Deus, o nome de Deus sendo glorificado na vida dele, é o maior privilégio e a maior conquista que o homem pode realizar. Eu louvo a Deus porquanto
a fé que a minha mãe depositou em meu coração através dos ensinos da palavra de Deus, me fez hoje um pequeno instrumento da mão de Deus e pastor de rebanho na casa do Senhor. Parabenizo todas as mães nesse dia de hoje e falo a todos os filhos: aproveitem os momentos que você tem com a sua mãe. Demonstre amor a ela não somente nesse dia de hoje, mas todos os dias, e agradeça a Deus pela mãe que você tem. Oremos. Senhor Deus, Pai querido e santo que está no céu, eu quero te agradecer, Senhor, nesta manhã, por cada mãe, Deus amado, por cada uma delas, e que tu possa vir abençoá-las, que cada filho possa reconhecer o privilégio de ter tido uma mãe, ou ainda com a sua mãe em vida. Ó Deus, ajuda nós filhos a entender a importância que é ter uma mãe ao nosso lado. Abençoe a cada uma delas, ó meu Deus, nesse dia de hoje, e eu te louvo e te agradeço pelas suas vidas, pela vida de minha mãe, também pela vida de minha sogra. Que Deus abençoe da minha esposa também, a qual tu fizeste ela, Gessília, mãe de 3 filhos meus. Eu agradeço pela vida dela nesse dia de hoje. Que Deus vos abençoe a todos, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja para com todos. Que Deus vos abençoe.